Eu recebo em nossos estúdios o vereador Marcelo Macedo, do PT, primeiro secretário da mesa diretora. Olha, na sessão de ontem, na Câmara, o vereador Alonso Andrade ficou revoltado, porque ele não conseguiu aprovar o seu projeto de lei, que valeu, inclusive, na legislatura passada, durante, eu acho que 90 dias, quando ele conseguiu baixar para R$1, através de uma aprovação na própria Câmara, diga-se, a passagem de ônibus aos domingos e feriados. A matéria voltou a ser apresentada pelo vereador, foi derrubada, inclusive a vereadora Eliane Cianzic, que também é da oposição, votou contra. Segundo ela, é mais importante pensar em outros segmentos da nossa sociedade, como os portadores de HIV, de hepatite, etc. Agora, eu particularmente acho que esse negócio de gratuidade na Câmara é proposta, eu particularmente, que soa muito mais eleitoreira do que efetivamente benefício à sociedade. Por quê? Porque alguém vai pagar a conta, as empresas não vão deixar de graça. Elas vão cobrar do cidadão que paga, da senhora, do senhor que tem que pagar a passagem de ônibus todo dia para trabalhar, vai ter que ser cobrada essa diferença no outro reajuste. Então, eu não gosto particularmente desse tipo de matéria, que soa extremamente eleitoreira. Estou errado, vereador Marcelo Macedo. Boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, um prazer. Opinião minha, né? A ação está aqui de novo. Perfeito. Prazer nosso. Alain, essa é uma matéria que, de fato, criou uma grande discussão na Câmara. E quando se fala em gratuidade, é um pouco isso também. Acho que alguém paga a conta. Não existe gratuidade, porque tudo isso vai para os custos das empresas de transporte coletivo. Na planilha isso está, inclusive, destacado. Isso vai ser destacado. E essa matéria, em especial, é uma matéria, como você colocou, ela já foi apresentada na legislatura anterior. Foi declarada inconstitucional. Foi declarada pela Justiça inconstitucional e ela, na verdade, tem que ser, quando for apresentada, tem que ser apresentada pelo Executivo, porque trata-se de serviço público. E quem deve apresentar a matéria que gere ônus para o município é o próprio Executivo, e não o vereador que deve apresentar como anteprojeto. É competência exclusiva do Executivo. Mas vem cá, o Marcelo, na Câmara, obviamente, vocês sentem o reflexo desse debate da Operação G7. Hoje houve uma grande manifestação em frente ao Palácio Rio Branco, eu debati esse tema ainda há pouco com o deputado Eduardo Farias. E como tem sido o debate, como tem sido essa análise política na Câmara da Operação G7 e seus desdobramentos? Olha, na Câmara, ela já até que deu uma arrefecida, mas nós, vereadores do PT, fizemos a defesa ampla do governo, do governador Tião Viana, dos membros do governo que estão presos, porque eu acho que essa operação ela tomou ares políticos. E se nós olharmos, eu não sou um operador do direito, mas se nós olharmos e consultarmos, nós temos observado várias autoridades no assunto falando sobre isso, o tempo com que essas pessoas já estão presas já passou. As investigações já foram feitas, os materiais já foram colhidos. Enfim, as pessoas agora precisam se defender e precisam fazer defesa em liberdade, porque acho que essa é o que preceitua o direito no nosso país. O nosso ordenamento jurídico estabelece essa garantia, sem aqui entrar no mérito, mas obviamente que eles já deveriam estar soltos, porque a prisão é preventiva. Tem um tempo. Agora, essa mobilização dos servidores hoje em frente ao Palácio, a Câmara pode tentar, juntamente com a Assembleia, buscar uma gestão frente ao TCU, levantando toda essa comoção social no Acre e em Rio Branco, especificamente, para buscar uma resposta rápida sobre esse embargo, se haverá um processo licitatório e que ele seja rápido, ou que o TCU analise com cuidado o chamamento das empresas que fazem as obras desses primeiros lotes da Cidade do Povo. A Câmara pode fazer alguma coisa? Olha, eu entendo que o nosso papel é muito mais de mobilização também da sociedade, porque esse é um processo que ele já foi, inclusive, debatido nacionalmente. É o governo federal que determinou que ele é feito dessa forma. Então, as empresas foram contratadas pela Caixa Econômica. Foi feito um chamamento e a Caixa Econômica contratou de acordo com a capacidade das empresas. E agora está havendo aí uma contestação do TCU. Nacional, né? E as empresas estão aí numa situação em que muitas delas talvez tenham que demitir os funcionários. O deputado Eduardo Farias diz o seguinte, que acha que por conta da Operação G7 as obras no Acre foram embargadas. Chegou-se ao extremo de se embargar. Na sua opinião, também existe
essa previsão, essa possibilidade de, por conta da Operação G7, o TCU ter embargado somente as obras no Acre? Eu acho que é possível, porque inclusive foram embargadas as obras das empresas. As obras do governo, elas continuam. De infraestrutura continua. De infraestrutura ela continua e estão sendo embargadas as obras das empresas. E a gente sabe que quando isso acontece, isso pode gerar inclusive um custo extra muito alto. Porque quando as empresas retomarem, há toda uma necessidade de serem refeitas algumas partes das obras e isso, sem dúvida nenhuma, que vai refletir nos custos. Como político, você acredita que o governo do Estado tem agido corretamente em buscar judicialmente, em buscar, através da PGE, postergar ao máximo essa decisão do Supremo com relação aos 11 mil servidores, uma busca mais jurídica, do entendimento jurídico, para tentar segurar esses servidores no serviço público? Ou você acha que o governo deveria já partir para uma outra estratégia, buscar, como o deputado Moisés Diniz diz, a aprovação dessa PEC 54, o que é que você pensa? Como é que você vê essa questão dos 11 mil servidores? O governo tem agido certo ou você acha que tem que buscar outras alternativas? Olha, Alan, eu entendo que tem agido certo, porque são 11 mil servidores e aí a gente está falando talvez de mais de 50 mil pessoas aqui no estado do Acre e sem dúvida nenhuma que os governos, quando mantiveram essas pessoas em seus cargos, é porque eles ajudaram a gente a chegar onde chegou. Então, não dá para da noite para o dia você demitir 11 mil servidores sem ter um prejuízo para os serviços públicos. O que é que você pensa dessa pleiade de jovens que hoje estão desempregados, esperando a oportunidade de emprego, que clamam por concurso público? Eu recebo aqui pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, o do programa e o meu particular, mas são dezenas e dezenas de e-mails de jovens. É o seguinte: não, tem que ter concurso público. Demite-se aqueles que já, enfim, estão aí ilegalmente nas funções, a opinião das pessoas, hein? De alguns jovens, não é a minha, mas a opinião de alguns jovens que se fazem representar aqui através das redes sociais. Precisam fazer concurso público para atender essa demanda desses jovens. E aí, como é que você vê também esse outro lado, Marcelo? Eu concordo, eu acho que hoje não dá mais para a gente não ter concurso público. Eu, particularmente, já acessei 2 empregos através de concurso público e defendo que o concurso público é a melhor alternativa para a seleção. Mas a gente tem que entender que esses 11 mil servidores foram contratados numa outra situação, numa outra condição. Parte deles não. Parte deles foi contratada depois da Constituição de 88. E aí é talvez o caso mais complexo dessa discussão toda. Né? Mas os que estão antes de 88... Tem até uma chance. Tenham uma chance e é nesse sentido que as discussões caminham e acho que o desfecho aí vai ser positivo. Agora, também para os que estão depois de 88, a culpa não é deles. E aí o que se busca talvez é uma alternativa de que haja um processo para o desligamento deles que não seja tão traumático. Também foi debatida na Câmara uma situação agora de trânsito e transporte em Rio Branco, a questão daqueles semáforos digitais. Tem vereador que é contra aqueles semáforos em alguns pontos da cidade, porque eles só marcam até no máximo 99 segundos. Aí tem alguns pontos que precisa ter 1 minuto e pouco e tal. Mas por que gerou tanta celeuma, hein, Marcelo? Na verdade, alguns vereadores fizeram a contestação porque que estavam retirando os semáforos. Foi uma comissão visitar o Detran e conversar sobre esse assunto. E o argumento é realmente esse. Em alguns pontos, é preciso que os semáforos tenham mais de 99 segundos e aqueles semáforos digitais só permitem até 99 segundos de abertura dos sinais. E isso foi o fator que permitiu com que o Detran, ou na verdade, determinou para que o Detran mudasse nesses pontos os semáforos digitais. É bom que se diga, são em apenas alguns pontos específicos. Alguns pontos. Eles permanecem em vários cruzamentos da cidade. Estão sendo remanejados, na verdade. É a informação que nós conseguimos junto ao Detran. E aquela polêmica reestruturação da RB Trans, já é assunto resolvido na Câmara? Eu entendo que sim, Alan, porque nós tínhamos 2 fiscais para fiscalizar o transporte público. É um absurdo. É um absurdo. Nós estamos falando aí em melhoria do transporte público, o prefeito tem cobrado, tem se colocado à disposição para a melhoria do transporte público na cidade de Rio Branco e com 2 fiscais era impossível. Então, a gente deu uma nova estrutura para o RB Trans, a gente permitiu que o RB Trans tenha novos fiscais, que inclusive já estão num processo de treinamento, já estão aí sendo preparados para fiscalizar de fato o trânsito, os mototaxistas, os taxistas, e os mototaxistas em especiais estão muito satisfeitos porque vai permitir uma melhor fiscalização dos chamados pirangueiros. Então, eu acho que ganha a cidade de Rio Branco, ganha o trânsito, nós temos visto aí muitos acidentes, a gente tem visto que é preciso
de fato, uma fiscalização efetiva e eu acho que a decisão foi certa. O PT, hoje no Acre, enfrenta talvez sua pior crise política em todo o seu período de governança desse Estado. Eu falo do PT porque tanto a Prefeitura quanto o governo são liderados por petistas. E hoje nós enfrentamos diversos questionamentos no âmbito judicial, Operação G7, bloqueio, embargo das obras da Cidade do Povo, questionamentos sobre o programa Ruas do Povo, etc, etc. É momento das lideranças petistas refletirem sobre sua atuação e sobre essa renovação. Você, por exemplo, junto com o prefeito Marcos Alexandre, como o prefeito Angelim foi recentemente, o próprio Binho, é bom que os petistas comecem a pensar nessa renovação, uma vez que o desgaste está aí? Eu acho que sim, acho que é um momento de reflexão. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos feito essas reflexões, mas acho também que o governo continua fazendo muita coisa. Não só o governo estadual, o governo municipal, a gente continua podendo observar que grandes projetos estão acontecendo no Acre, em Rio Branco, mas sem dúvida nenhuma que com todas essas questões que estão em voga, que estão sendo aí colocadas em xeque também, não só para os políticos como para os governos, é um momento de reflexão e que a gente precisa ajustar aquilo que é necessário ajustar e colocar também em destaque aquilo que está acontecendo de bom. Gente, está aí, eu conversei com o vereador Marcelo Macedo, do Partido dos Trabalhadores, ele é o primeiro secretário da mesa diretora. Marcelo, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alan, eu que agradeço. Satisfação. Prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!